Queridos, presente de Páscoa para você. Hoje nós vamos fazer uma questão da FUVEST, uma questão maravilhosa. Trata-se da fotossíntese, da quimiossíntese e da respiração celular. Bom, as reações químicas que acontecem estão equacionadas assim. A fotossíntese, muito bem sabemos que no verde das plantas, com a ação da luz, simplesmente o gás carbônico se transforma em matéria orgânica. O gás torna-se matéria orgânica. Isto é, fixar o carbono na natureza. A reação completa é o gás carbônico com água, 6:6, produzindo 6 de oxigênio, isso de quebra produzindo oxigênio, daí o pulmão do mundo, a nossa Amazônia, produzindo oxigênio. E, no caso, equacionado está a glicose. A quimiossíntese metanogênica. Por que metanogênica? Metano é o CH4. É o primeiro componente orgânico que nós sabemos, que nós conhecemos. Química orgânica é a química do carbono. E o primeiro, o menorzinho, é o CH4, onde o carbono ocupa o centro de uma estrutura tetraédrica, ligando-se a 4 hidrogênios de formas iguais. Ligações simples com 4 hidrogênios. Pois este metano, ele é produzido através de uma quimiossíntese, uma síntese química entre o mesmo gás carbônico e o hidrogênio. Então, muito se comenta do gás carbônico no seu efeito maléfico, no seu efeito estufa, certo? Em quantidades, em partes por milhão, acima do que os técnicos recomendam, ele vai fazer o efeito de alterar o clima da Terra, provocando desastres que nós temos conhecimento. Mas ele é fundamental também, por exemplo, na produção de metano. O gás carbônico, com 4 quantidades de gás hidrogênio, produz metano e produz água. É a síntese química do metano, quimiossíntese metanogênica. A terceira, respiração celular, que é justamente a queima da glicose a nível celular. A queima, como sempre foi e nós conhecemos, é quando um combustível, no caso a glicose, reage com o comburente tradicional, oxigênio. Combustível comburente vai dar sempre. Todos os carbonos passam para gás carbônico e todos os hidrogênios passam para água. O balanceamento é 6:6:6. Tu, vestibulando, vai gravando aí, porque isso é fundamental. Essas 3 figurinhas são carimbadas. Com elas, tu preenche o álbum. Bom, diz a FUVEST na sua primeira etapa, na questão 46, diz o seguinte: a mudança do estado de oxidação do elemento carbono em cada tipo de reação e o tipo de organismo em que a reação ocorre será, na primeira opção, a reação de fotossíntese, número 1, é uma redução e o organismo é um autotrófico. O que vem a ser um autotrófico? Autotrófico vem a ser aqueles organismos vivos que sintetizam o seu alimento. Eles são ótimos, eles produzem o que vão consumir. A substância orgânica é produzida pelo organismo
autotrófico, ele é, digamos, autossuficiente. Enquanto que o organismo heterotrófico, ele consome material orgânico previamente formado. Portanto, o heterotrófico não produz o que come, come o que os outros produzem. Estão na escala alimentar mais acima. Os outros trabalham a natureza, é o normal. Vemos isso na sociedade também. Bem, os organismos autotróficos são essencialmente quem? Os vegetais. Os vegetais, eles fazem os seus alimentos. Bem, se faz seu alimento, que alimento que é? O alimento que vai queimar na respiração. E o alimento que vai queimar é a glicose. Então, a reação de fotossíntese é característica dos vegetais, que são autotróficos, que produzem o que precisam para sobreviver. Não só a glicose, mas também o metano. Nós sabemos muito bem que os combustíveis, nós, nessa sociedade em que vivemos, um dos principais é o gás natural, que é formado dele, do CH4, do MET, um carbono só, e do etano. Portanto, combustível glicose a nível celular, combustível metano também. Portanto, os seres autotróficos sintetizam seus alimentos, tanto a glicose quanto o metano. Então, está explicado. Quando você vai fazer uma trilha pela floresta e a floresta está indevassável, tu encontra, muito bem acompanhado, não vai sozinho não, tu encontra um poço de água, aquela água está parada. Pois então pegue uma vara, pegue alguma coisa que possa fustigar lá no fundo desta água parada. Tu vai ver já em seguida uma bolha que vai sair. Lá embaixo está sendo produzido metano. O metano que está lá embaixo, que é fustigado por você com aquela vara, é o metano provocado pela síntese química, pela quimiossíntese metanogênica. O gás assim encontrado lá no pântano é chamado gás dos pântanos, que é o apelido que se dá para o gás metano. Então, o metano, esse combustível poderoso, ele é muito mais frequente do que tu pensa. Muito bem. O que são organismos heterotróficos? São aqueles que consomem, não produzem. São os animais. Os animais são heterotróficos. Bom, agora veja essa frase muito importante e maravilhosa. Existem os seres vivos autotróficos, que produzem o seu alimento. Existem os organismos heterotróficos, que não produzem seus alimentos, mas comem o alimento. Mas todos, tanto os auto quanto os héteros, respiram. Respirar é para todo ser vivo. Produzir, trabalhar e produzir não é para todo mundo. Conhecemos essa história, não é mesmo? Tá certo. Bom, então, quando fala na opção A que o processo de fotossíntese é uma redução, vamos analisar. Que é característica dos autotróficos. E diz na opção A de que a reação 2, a reação de quimiossíntese, de produção de gás metano, ela é também uma redução e característica de seres autotróficos. Enquanto que a terceira equação, que é a queima da glicose através da respiração animal, é uma oxidação característica de quem? Dos heterotróficos
e dos autotróficos. Bom, então vamos abrir um grande parênteses e falar do nosso queridíssimo carbono. Kekulé, lá no início da química, 1800 e bolinha, determinou postulados, afirmações fundamentais sobre a química orgânica. Que a química orgânica é a química do carbono. Química do carbono que faz quatro ligações, e quando as quatro são simples, as quatro são iguais. Pode, naturalmente, fazer também dupla, fazer tripla. E uma terceira grande verdade sobre o carbono é que ele tem a capacidade de ter uma variação muito grande de estado de oxidação. Ele pode se apresentar no estado de oxidação zero, ele pode se apresentar no estado de oxidação negativo e no estado de oxidação positivo. O estado de oxidação é registrado pelo chamado NOx, que nós já vimos que seja o número que o elemento químico assume no estado de oxidação. No estado de oxidação, que número que ele tem? Pois bem, então, lembrando o nosso velho amigo Linus Pauling, que nos trouxe de forma brilhante uma tabela das eletronegatividades, onde nós já decoramos, tudo decoradinho aqui. Qual é a decoradinha? Fom, cloro bromo, whisky, pH, etc. Muito bem. Quanto mais à esquerda, mais fominha de elétron. Mais ele quer puxar elétron e tem força para isso. A força do flúor é o dobro da força do H. Por isso, para o H se dá a eletronegatividade 2 e para o flúor se dá a eletronegatividade 4. Então, essa tabelinha prática, seja prática para você também. Bom, quem é que tem mais força? Comparando entre o C e o H, a flecha não está apontando para a esquerda? Pois bem, então o C puxa o elétron. Se o C puxa o elétron e puxa 4 vezes, qual é o número de oxidação? Qual é o número do estado de oxidação do carbono no metano? -4. No oposto da tabela, considerando o CO2, cuja hibridização é SP, tu vai estudar muito bem para química orgânica, aonde o CO2 é linear, com 2 ligações duplas ou 2 ligações π, na qual a disputa dos elétrons é entre o C e o O. Ora, entre o C que está aqui e entre o O que está aqui, a disputa está ganha pelo oxigênio. Então, o oxigênio puxa e fica negativo 2 vezes. Aí o carbono terá um estado de oxidação caracterizado por um número. E qual é o número do estado de oxidação do carbono? 4. Pois bem, aqui estão os extremos. O carbono pode ir de -4 a +4. Então, dissemos que o CO2 já está todo oxidado. Não tem 5, não tem 6 em estado de oxidação para o carbono. Portanto, chegou em carbono 4, não oxida mais. O que significa que não queima mais. E é usado na extinção do incêndio, porque o CO2, além de não queimar, atrapalha a reação entre o combustível e o comburente. Atrapalhar significa apagar o fogo. Muito bem. Enquanto isto, nesse intervalo, nós temos toda a química orgânica. 5, 6 milhões de compostos. É muito composto químico. Vamos ressaltar alguns. Vamos analisar, por exemplo, os nossos componentes da reação. Estão em destaque o CH4, que já sabemos que o NOx é -4.
está em destaque o CO2, cujo NOx é mais 4, e está em destaque o C6H12O6. O C6H12O6, desculpe sem querer precipitar, é a glicose, que vem a ser um composto orgânico de 6 carbonos, na forma de aldeído, que é quando o oxigênio está preso a dupla O na extremidade da cadeia. Além de ser aldeído, a glicose também é álcool, uma vez, 2 vezes, 3, 4, 5 vezes. Então, a glicose é um carboidrato, é um aldeído e poliálcool. A frutose, por exemplo, será cetona e poliálcool. E assim por diante. Bom, tá aí a nossa glicose. Qual é o estado de oxidação para o carbono? Aqui, meu querido, quero aproveitar, porque sei do teu sofrimento para vencer a barreira do exame de química, e te ajudar. Existem 2 possibilidades de responder à questão. Qual é o estado de oxidação do carbono na glicose? Você tem a opção número 1, que é a opção rapidinha. Analisar a fórmula molecular, porque esta é a fórmula estrutural. Analisando a fórmula molecular, tu está vendo aqui a disputa. Quem é que ganha o elétron? Desses 3 competidores, quem é o bambam? O bambam é o oxigênio, que é o que puxa mais forte entre ele, o H e o O. Quer esteja onde esteja, o oxigênio será o negativo da história. E ele, com 6 para 8, faltam 2. Puxa 2, menos 2. O hidrogênio, considerando o elemento químico em questão carbono, o elemento químico em questão hidrogênio e o elemento em questão oxigênio, todo mundo é mais negativo que ele. Então ele é positivo. Pronto. Esta é uma maneira simplória de resolver o problema. O hidrogênio será sempre o machão da história. Claro, veremos que quando ele se liga a metal, o metal é mais machão que ele. Então, diante de um sódio, diante de um potássio da vida, o hidrogênio fica negativo. Bom, então, regra geral. Oxigênio é sempre menos 2, o H, porque não é negativo, é positivo. E o carbono? O carbono não tem regra geral. Tu tem que fazer um cálculo aritmético. O cálculo aritmético será designar para o carbono a carga X e fazer um balanço. Se o oxigênio é menos 2, 6 serão 12 cargas negativas. Para que uma fórmula esteja correta, é necessário que a soma seja 0. Então, teremos que ter um total de 12 cargas positivas. Bom, 12 cargas positivas eu já tenho. Eu já tenho por quê? Porque são 12 Hs. Então, não sobrou nada para o carbono? Pois é, para o carbono não sobrou nada. Qual é o NOx do carbono? O NOx do carbono é 0. Então, o número de oxidação do carbono na glicose é 0. Podemos, então, aqui na equação da fotossíntese, admitir 0 para o carbono. E para o CO2, na primeira equação também, nós temos a carga mais 4. Ora, esta passagem, que é de mais 4 para 0, trata-se de uma redução. Então, observando a alternativa A, efetivamente, carbono 4 para carbono 0 na fotossíntese, trata-se de uma redução. Na segunda equação, que é da quimiossíntese metanogênica, nós temos o carbono na forma de gás carbônico de carga 4
passando para carbono na forma de metano de carga -4. Temos então aqui uma passagem estupendamente redutora, uma passagem onde houve uma diminuição de 8 degraus. Temos, portanto, que a segunda equação também se trata de uma redução. Enquanto que a terceira reação, que é a da respiração animal, a glicose de carga zero está passando para gás carbônico de carga +4. Esta passagem, aumentando o número que expressa o estado de oxidação, esse aumento chamamos de oxidação. Então, a alternativa A está coroada. Porém, quero treinar você, porque é muito comum esse tipo de pergunta sobre NOx. Voltando ao caso da nossa glicose, cuja soma de todos os 6 carbonos deu 0, pode um professor de uma prova mais específica querer saber, por exemplo, qual é o NOx do carbono 1 da glicose, que é um carbono aldeídico, aonde a disputa entre o C e O vai beneficiar o O, tornando o carbono 2 vezes positivo. E a disputa entre C e H vai beneficiar o C, tornando-o negativo. Então, este carbono especificamente tem estado de oxidação indicado pelo número +1. O carbono 3, por exemplo, que é um carbono que tem a função álcool, apresenta, numa diferença de eletronegatividade, a diferença de eletronegatividade entre o O e o carbono torna o carbono positivo, já que o oxigênio puxou o elétron. E entre o C e o H, a diferença de eletronegatividade é favorável ao C. Então o C fica negativo. Conclusão: este carbono terá número de oxidação 0. Uma vez que a ligação entre átomos iguais não traz vantagem para ninguém. E assim por diante. Todos os carbonos têm o seu número de oxidação. Considerando, porém, a substância, há que se fazer a soma algébrica. E daí é que deu 0. O etano, só para treinar. O etano, esse foi o MET, esse é o ET. Qual é o estado de oxidação do carbono no etano? Ora, partindo sempre da ideia de que entre os elementos em questão, H, C e O, o elemento H é o menos negativo, portanto, é o positivo, partindo desta premissa, que entre os elementos citados, o H será o positivo, e entre os elementos citados, o O será de carga -2, ficará menos complicado você determinar o NOx do carbono. Pela soma algébrica, eu que tenho 6 cargas positivas, tendo que ter 6 cargas negativas, divididas por 2, vai me dar quanto? Vai me dar -3. Então, se no metano o estado de oxidação foi -4, no etano o estado de oxidação é -3. Meu amigo, quanto mais longe for o estado de oxidação que o gás carbônico, que é o resultado da queima, quanto mais distante for, melhor combustível é a substância. O metano é ótimo combustível porque vai passar de -4 para +4. O etano é ótimo também, porque ele passa de -3 para +4. É menos importante que o metano, mas é importante. Conhecemos classicamente este processo que é chamado de oxidação. Oxidação do álcool, que se transforma em aldeído,
e a oxidação do aldeído que se transforma em ácido. Por que se chama de oxidação? Porque haverá aumento no estado de oxidação dos carbonos dessas moléculas. Para determinar qual seja o estado de oxidação desse carbono, posso, claro, procurar as diferenças e fazer a soma algébrica. Ou simplesmente, eu que tenho 6 cargas positivas, precisando ter 6 negativas, só tenho 2, faltam 4. Das 4 que faltam, divididas por 2, cargas negativas divididas por 2, vai me dar um NOx menos 2. E no etanol, 4 positivas, tendo que ter 4 negativas, tendo apenas 2, faltam 2, divididas entre 2 átomos, vai ser menos 1 para cada carbono. E no etanóico, ácido acético, eu que tenho 4 cargas negativas, 4 cargas positivas, sobra quanto para o carbono? 0. Então, efetivamente, o álcool, ao se transformar em aldeído, é uma oxidação, porque está havendo aumento do NOx. E de aldeído para ácido, da mesma forma. Uma perguntinha final. E a gasolina? Se nós dissemos que o metano é um ótimo combustível, que o etano é um ótimo combustível, a gasolina? Bem, a gasolina é formada de um grupo de moléculas que tem de 6 carbonos a 12. Mas o componente mais importante é este composto aqui. Ele é feito de 5 carbonos e feito de mais 3 carbonos na forma ramificada. É o 2,2,4-trimetilpentano. Sua fórmula molecular é C8H18. Qual é o NOx do carbono na gasolina? Ora, pela eletronegatividade, em que o hidrogênio é o menos eletronegativo, é o positivo, portanto, eu que tenho 18 cargas positivas, tenho que ter 18 cargas negativas. 18 cargas negativas por 8 vai me dar menos 18 oitavos. Menos 18 oitavos vai me dar exatamente quanto? Vai me dar menos 2,25. Esse é o NOx do carbono na gasolina. Colocando a gasolina, portanto, nesta região do esquema de NOx do carbono. Então, a gasolina é um combustível poderoso, porque a diferença para mais 4 é relativamente alta. Muito bem. Finalizando, então, a nossa questão é uma redução passando de 4 para 0, é uma redução passando de mais 4 para menos 4, e é uma oxidação passando de 0 para mais 4. De quem? Ora, quem é que produz glicose? Um ser, um organismo vivo autotrófico. Quem é que produz metano? É um organismo vivo, é um ser autotrófico. Quem é que produz queima? A respiração celular. Quem é que respira? Todos respiram, tanto os auto quanto os hétero. Por isso que o gabarito será a alternativa A. A terceira reação, a respiração animal, é característica dos héteros e dos autotróficos. A química é joia, a química explica. Tote ao seu dispor.